Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, pessoal, boa tarde, graça e paz, povo de Deus. Uma boa tarde para vocês. A gente está aqui hoje de novo com esse programa maravilhoso, Vida na Palavra, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que você aí do outro lado esteja com expectativa do que Deus vai falar com você, porque o que sai desse microfone aqui é o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir, é o que Deus quer que você ouça. E hoje a gente está aqui com um tema maravilhoso, mas antes de eu falar o tema, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniele Soares, esposa do pastor Roberto Soares. A gente cuida aqui da Igreja Verbo da Vida em Itapetim, fica ali próximo ao hospital. E hoje eu estou com a presença de Fábia, a ministra lá da igreja, esposa do pastor auxiliar Tiago. E eu vou passar para ela dar um oi para vocês. Amém. Boa tarde, pessoal. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Então, estamos aqui, para compartilhar essa palavra poderosa, essa palavra, como eu sempre digo, que transforma, que liberta, que sara. Então, essa palavra é o que vai mudar a sua vida se você colocar em prática. Então, não perde, já compartilha aí o link com outras pessoas, não recebe apenas sozinho e compartilha com os outros. Amém? Então, fica aí, como eu sempre falo também, pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega o celular aí para buscar todos os versículos e estar bem conectado, amém? Ô, Glória. E eu vou deixar os avisos para o final, tá certo? A gente vai logo de início para a palavra, para a gente ter um tempo mesmo para receber de Deus. Mas antes da gente ir para a palavra e eu dizer o tema, a gente vai orar, porque a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer esse programa. Um momentinho. Para fazer esse programa guiado por Deus e não por nossas vontades. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Esse momento, Senhor, é para abençoar as vidas, para abençoar aquela pessoa que está lá do outro lado, Pai, precisando de uma resposta, precisando de ouvir a Tua voz. E eu quero dizer, Pai, que nós estamos disponíveis para ser boca sua aqui nesse programa, através desse microfone, aonde esse som ecoar, Senhor, que corações venham ser tocados, vidas venham ser transformadas por essa palavra que traz vida. E hoje nós estamos aqui, Senhor, na Tua disposição, em nome de Jesus. Seja livre, Espírito Santo, fala conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí? Amém, glória a Deus. Então, hoje, o que a gente vai falar é sobre renúncia. Quem está lá no grupo, do grupo Paternidade do WhatsApp, sabe que o pastor tem mandado alguns áudios falando sobre esse tema, renúncia. E eu achei bem importante também trazer para cá, para outras pessoas terem a oportunidade também de ouvir sobre esse tema. E eu vou estar passando para a Fábia, para ela dar início a esse tema maravilhoso, ao que Deus quer falar ao seu coração. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nessa tarde, a gente vai estar compartilhando e eu sei que você vai pegar tudo, receber tudo aquilo, porque é a palavra de Deus, independente de quem seja, se é eu, se é Daniele, se é o pastor Roberto, independente de quem seja, é a palavra de Deus que está sendo pregada, que está sendo falada, e é ela que muda. Amém? E o tema que a gente vai falar aqui
de extrema importância, como Daniel falou, né? O pastor vem abordando sobre esse assunto. E como tem sido um momento, um tempo que a gente precisa renunciar. Esse ano de 2025, nós recebemos muitas palavras de prosperidade, de mudança, de restituição, de restauração. Muitas palavras nós recebemos. Mas eu tenho visto também que o Senhor quer nos conduzir à oração e renúncia. A renúncia ela vai ser de extrema importância para aquilo que o Senhor quer nos guiar. E o momento de oração vai nos deixar sensível para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor quer que nós renunciamos por obediência a Ele. Então, nós precisamos estar constantemente em oração para estar sensível e fortalecido, para estar sensível àquilo que o Senhor vai nos dizer, nos guiar, nos direcionar, porque é muito importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí Ele vai dizer exatamente aquilo que nós precisamos renunciar. E muitas vezes essa renúncia ela pode doer, né? Pode ser ruim na hora, mas lá na frente vai ter um significado importante, porque Deus conduziu a renunciar a algo que era bom, mas ele nos direcionou a renunciar. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o dia de amanhã. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, independente do que nós renunciamos, deixamos para trás, Ele vai recompensar cada atitude dessa de renúncia. Amém? E nós vamos lá para a história do jovem rico, que se encontra em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. A gente vai ler alguns versículos. E diz assim, a partir do 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os meus mandamentos. E ele perguntou, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí lá no versículo 29 diz assim, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então aqui conta, né, a história do jovem rico, onde ele tinha muitas riquezas, muitos bens, e ele perguntou ao Senhor o que precisaria fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele falou, né, honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo. Só que esse rico disse que sempre fez isso. Mas aí Jesus falou que ele precisaria renunciar suas riquezas, dar aos pobres e seguir a ele. Mas aí alguém pode perguntar, mas aí quer dizer que eu vou ter que deixar agora meus bens, minha riqueza e seguir a Jesus? Tem que deixar tudo. Nesse caso aqui foi algo específico. Talvez Jesus estivesse vendo ali o coração desse jovem que poderia seguir Jesus, mas que ele não estava ali de coração, que as suas riquezas podiam dominar ele, que as suas riquezas poderiam atrapalhar a sua comunhão com ele. Então Jesus ele fez esse anúncio para ele deixar as riquezas e continuar e seguir ele. Só que aquele jovem rico, ele se apegou, pelos versículos, mostra que ele era apegado às suas riquezas, aos seus bens. E ele não queria deixar isso para seguir a Jesus. Ele não queria desfazer disso. Embora que o Senhor, ele quer ver nós prosperarmos, quer ver nós usufruirmos do melhor dessa terra. Mas o Senhor vê o nosso coração. E talvez o coração, como eu falei, daquele jovem rico não tivesse alinhado. Talvez aquilo ali, muitas vezes, a riqueza,
ela atrapalha a comunhão do ser humano com Deus, né? Então elas acabam dando mais prioridade, mais importância ao dinheiro do que até mesmo ao Senhor Jesus. Então por isso pode ter sido essa razão a qual o Senhor Jesus mandou ele deixar suas riquezas. E no final do versículo, no final do texto, né, 29, versículo 29, diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais. Olha só, se deixar tudo isso, por causa dele, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, toda renúncia é uma recompensa. E aí a gente vai já entrando na história de Abraão, onde Abraão, lá em Gênesis 14, ele vai, o Senhor fala com ele, na verdade, eu acho que é lá em Gênesis, esqueci de notar aqui, vai falar, né, o Senhor fala a Abraão para deixar a sua casa, sua parentela, ou seja, sua família, deixar a sua família e ir para um lugar onde Deus ia mostrar a ele. Ou seja, Abraão, ele teve que renunciar aquilo que ele gostava, aquilo que ele tanto amava, que era sua família, o lugar onde nasceu. Então ele deixou tudo aquilo ali por obediência ao Senhor. Ele renunciou, deixou para trás por um propósito. Porque Deus não vai mandar a gente renunciar a algo sem propósito. Sempre haverá um propósito em tudo que o Senhor nos mandar renunciar e para obedecer a Ele. E pode ter certeza, há grandes resultados, há colheita na obediência. Então, por causa da sua renúncia, né, Abraão foi muito próspero. Abraão foi chamado amigo de Deus, conhecido como pai na fé. Então, ele literalmente renunciou coisas e houve muitos resultados após isso. Então, a gente traz essa lição para cada um de nós, onde muitas vezes nós precisamos renunciar coisas por obediência ao Senhor, e mais na frente a gente vai entender o porquê disso, e com certeza Deus, Ele nos honrará publicamente. Amém? E é interessante, Fábio, que quando se fala em renúncia, renúncia não é o que eu acho que precisa ser renunciado, né? Isso. Renúncia é aquilo que Deus vê que eu preciso renunciar para o meu próprio bem. Aí você citou 2 exemplos e eu me apeguei lá no primeiro, do jovem rico, né? Isso. Ele dizia, mas Senhor, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Talvez na linguagem de hoje ele pudesse dizer, mas Senhor, eu não sou namorador, eu não bebo cachaça, eu não vivo de festa em festa, né? Mas eu te sigo, Senhor. Mas ele disse, mas tem uma coisa, vende tudo o que tem. E aí nos mostra que não é porque Jesus queria que ele ficasse pobre, mas para ver o coração dele, porque por essa parábola dá para entender que o coração desse jovem estava no dinheiro. O dinheiro ainda estava dominando eles, né? Então Jesus viu, o pessoal está dizendo que meu microfone está baixo. Então Deus viu que precisava tirar isso dele, o amor ao dinheiro, porque não é pecado ter dinheiro, o pecado é amor ao dinheiro. Então, se tem amor ao dinheiro, aí é uma raiz. Então Deus precisa tratar. Então o que é que está te bloqueando hoje de buscar o Senhor? O pastor está dizendo aqui que deve estar desligado, está bem baixo. O meu está ligado, acho que deve ser lá na mesa de som. Tá bem levantado já. Levanta só um tiquinho assim. Oi, Pronto. som? Pronto. Ei, peraí. Glória a Deus, vai, tudo vai bem. Pronto, ô glória. Pronto, Tá melhor aí, pessoal, o microfone. Vai falando aí. Então, a renúncia não é aquilo que te agrada. Porque o que te agrada é muito fácil deixar para trás. Agora, o que você tem que dizer é, Senhor, o que é que eu tenho que renunciar para te agradar? Toda renúncia, ela requer um resultado extraordinário. E isso a gente tira para qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Trazendo para o natural, né, muitas pessoas veem uma mulher lá bonita de um corpão, né, e dizem, como essa mulher tem um corpo bonito, mas ninguém quer fazer o que ela quer fazer, o que ela faz. Deixar de comer muito chocolate, ir para a academia, né? Então, muitas pessoas não querem fazer as renúncias que ela faz para ter aquele sucesso. Então, trazendo para o mundo espiritual, muitas pessoas quebram a cara hoje, Fábio, porque elas não querem renunciar a algumas coisas para ouvir a voz de Deus. É verdade.
Aí faz no achismo, eu vou fazer achando que dá certo. Mas você sabe se Deus quer que você faça isso? Então, como o Fábio falou, para a gente ouvir a voz de Deus requer um tempo de oração. O que é orar? Falar com Deus. Isso é peso? Não, é prazeroso falar com Deus. Tirar aquele tempo. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Ó, Pai, tem esse plano aqui é da sua vontade? E aí, se você sente a paz no coração, né, você faz. Se não, tem gente que diz, eu estou tão incomodada de fazer aquilo. É Deus falando no teu coração. Deus não vai aparecer de carne e osso para te dar uma resposta. É dessa forma que Ele faz, sinalizando no nosso coração. Não, não vai agora. Espera. Agora pode ir. Né? E toda renúncia, colocar aqui, acho que foi Clarice, foi. Toda renúncia, ela nos leva a lugares mais altos. Então, por quê? Porque a gente faz algo que deixa de agradar a gente para agradar a Deus. E sempre agradar a Deus sempre é lucro. Nunca é perda. Né, Fábia? Pode continuar. Exatamente. Nunca vai ser perca. Nunca. Embora que aparentemente pareça que é uma perca. Porque a gente vai deixar algo, vai desapegar de algo, renunciar ali por obediência ao Senhor. Mas, é como a gente sempre está falando, haverá recompensa. Valerá muito a pena. Então, olha só, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, Daniel vai ler. Vê aí, por favor, Daniel. Deixa eu botar aqui na versão NVI. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, você tem ideia de quem era Moisés? Moisés ali, ele foi criado, né, pela a própria mãe, mas com os benefícios do palácio da filha do Faraó, né? E ele poderia ali usufruir de tudo aquilo, cresceu, ele poderia desfrutar de benefícios que lá tinha, de tudo aquilo que o palácio promovia, do que tudo aquilo que os filhos de Faraó, das filhas de Faraó, enfim, dali, ele poderia desfrutar de tudo do bom e do melhor. Mas Moisés, ele decidiu renunciar tudo isso para obedecer a Deus e para guiar o povo de Deus. Então, olha só que importância é obedecer ao Senhor, mesmo que nós tenhamos tudo ali em nossas mãos. Estamos com tudo, né? Passando, tá tudo bem, tudo tranquilo. A gente tem o suficiente ou tem até mais. Mas o Senhor diz para a gente renunciar por amor a Ele, por obediência a Ele, para um grande propósito. Deus, ele não vai fazer isso com todos. Haverá coisas específicas, né, para um grande propósito. Ele vai guiar pessoas específicas também. Não é em geral. Mas tem coisas na nossa vida que, mesmo que não seja para um grande propósito, algo assim, Deus, ele vai querer que a gente renuncie. Porque pode, a gente citou aqui, porque pode estar nos fazendo mal, porque pode estar atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, voltando aqui para Moisés, ele tinha tudo para viver bem com as riquezas, né? Ele tinha autoridade, mas ele decidiu renunciar para guiar o povo de Deus. E dessa renúncia, né, a gente vê que veio a Páscoa, os 10 mandamentos, a abertura do Mar Vermelho, né? A gente sabe desse acontecido, da abertura do Mar Vermelho, dentre outras coisas que aconteceram também. Então, isso se chama eis-me aqui, Senhor. Farei a tua vontade e não a minha. Estou disposto a fazer a tua vontade. E quando, embora que venha sofrimento, acontecerá algum sofrimento que a gente pode passar, porque decidiu obedecer a Deus. Houve ali está acontecendo situações ruins, na qual a gente pode dizer, meu Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor pediu para renunciar a isso, mas está acontecendo isso, está faltando aquilo e tal. Mas é porque a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa lançar tudo aos pés do Senhor e agir em fé. Trazer à existência tudo aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, né? Então, existe uma paz, existe galardão para toda renúncia. Exatamente. Existe paz e galardão para toda renúncia. Amém? E é interessante que as horas passam tão ligeiras aqui, né? A gente vai ter que adiantar por um exemplo aqui, que a gente vai esmiuçar um pouquinho.
o exemplo da renúncia de Jesus, né, Fábio? Isso. Porque o nosso maior exemplo de renúncia na Bíblia, e hoje não é esquecido essa história, é a renúncia de Jesus. Como vocês sabem, tem uma parte na Bíblia que Jesus disse assim, ele foi orar, né? E disse assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39, que ele disse assim, que não seja feita a minha vontade, mas sim como tu queres. E o que é que ele estava dizendo? Ele estava se submetendo à vontade de Deus. Né? Porque Jesus, ele estava ali, ele estava vendo que ia chegar o momento dele ir para a cruz, o momento dele sofrer, o momento de levar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Né? E ele orou ali e ele sentiu o peso daquilo. Ele suava, a Bíblia diz que ele suava sangue. Da angústia era tão grande que, em vez de sair suor, saía sangue. Mas ele disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele renunciou à vontade dele para dizer um sim ao propósito de Deus. E quando ele disse um sim ao propósito de Deus, foi cumprido o plano com excelência para que eu e você tivéssemos direito à salvação de um dia morar lá no reino de Deus. Então, essa renúncia não foi fácil. Não foi fácil ser levado na cruz, ser chicoteado, levar murro na cara, cuspida na cara. Não foi fácil, mas ele não olhou para as perdas ao redor dele. Ele olhava para o alvo, que era o foco, que era o plano de Deus para salvar a humanidade. Então, você aí do outro lado, o que é que Deus tem te pedido e você tem achado tão difícil de renunciar? Né? Às vezes a pessoa diz, mas eu não sou crente e eu não preciso renunciar a nada. Queridos, Deus te pede às vezes coisas para renunciar para a tua própria saúde. Exatamente. Você aí que gosta de beber muito, fumar, se prostituir, e você sente lá no teu íntimo, rapaz, para com isso, mas você passa por cima daquela voz que você acha que é coisa da tua cabeça. Não é. É Deus se comunicando para o teu próprio bem, para a tua saúde. Mas o que é que tem? Só um cigarrinho, só uma cervejinha. Por quê? Renunciar para o teu próprio bem, para a tua saúde. Isso não é difícil renunciar. Difícil, sim. É o que Jesus fez. Renunciou, ele deixou a sua glória. Ele estava lá do lado do Pai no céu. Deixou a sua glória, veio como homem. Mas foi fácil, foi Jesus. Ele veio como homem. Ele não veio com poder e glória. Ele veio com um corpo igual ao meu, igual ao seu. Ele teve tentações. Você acha que foi fácil ele levar uma tapa na cara e não fazer nada? Mas ele renunciou, botou as vontades dele no lugar, porque ele sabia que tinha que cumprir um propósito, independente do que estava ao redor dele. E sabe, queridos, quando alguém vem me dizer que é difícil perdoar alguém, quando é difícil fazer algo, eu digo, olha para Jesus, o que Jesus fez por nós. Aí não fica difícil. Porque quando a gente tem um modelo a ser seguido, aí fica mais fácil. Porque se a gente não tivesse um modelo, a gente diz, e agora eu vou fazer o quê? É como? Mas se você tiver um modelo, você diz, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus renunciaria por mim? Será que essa pessoa ela é capaz de receber o meu perdão? Talvez não, mas você vai renunciar à sua vontade de não querer perdoar e você vai perdoar por amor a Cristo, porque nenhum de nós merecemos o perdão de Cristo, mas Ele decidiu nos perdoar, né? E tem hora que nós dá trabalho, né? Tem hora que acho que a gente tira a paciência do irmão, e por que não perdoar o irmão quando ele também tira a nossa paciência, né? Ninguém é perfeito. Então Deus, Ele nos dá um exemplo do próprio Filho. Olha como foi difícil. Meu Deus, olha, eu não farei isso não, mas Deus, Ele é perfeito, Ele faz. Ele renunciou à vontade de deixar o seu filho ali, ó, quietinho no céu, sem ninguém mexer com ele. Mas Ele renunciou por amor à humanidade. Ele disse, eu vou renunciar essa minha vontade egoísta de querer só para mim. Eu vou enviar o que eu tenho, o meu melhor. Quando eu estou dizendo assim, a vontade egoísta da gente, né? A gente às vezes diz, eu não vou renunciar porque isso é meu. Não, Deus deu o que Ele tinha, Jesus, perfeito, para vir aqui. Para renunciar às vontades dEle, renunciar aquilo que talvez a gente olhar assim e dizer, é tão difícil. Não é difícil, não. Difícil é a gente ver um filho pregado numa cruz com um prego em cada mão. É verdade. E Deus renunciou à vontade de deixar Ele lá no céu por amor à humanidade. Então, o que é difícil para você renunciar para agradar ao Senhor? Nada, queridos. Nada, nada, nada. Vou estar passando para a Fábia para ela
fazer a reflexão final. E a gente vê que Jesus, ele renunciou seus direitos, ele renunciou a sua glória no céu, renunciou o seu direito de fala, renunciou a sua própria vida por obediência a Deus. Então, ele é um exemplo vivo de renúncia. Renunciou sua própria vida para nos dar vida, para que nós venhamos a ser salvos, para que nós tenhamos uma vida de paz, para que nós venhamos passar a vida eterna com Ele. Então, Ele é um exemplo de renúncia que nós podemos seguir. Um atleta, para fechar, né? Um atleta, quando ele quer ser um destaque, Isso. ele vai só simplesmente jogar e pronto? Não, ele vai ter um tempo de preparação. E esse tempo de preparação, muitas vezes, vai precisar de renúncias. Exatamente. Vai precisar de renunciar um momento com amigos, um momento com família, momentos de diversão, para estar ali treinando, para ser um destaque, para ser reconhecido, para ser um bom jogador. Então, todas as vezes que a gente quer algo, um foco, a gente precisa renunciar a coisas. Se alguém quer ser um médico, vai precisar renunciar a momentos como esse para estar estudando, para estar focando nisso. Isso. Então, toda renúncia vai ter um resultado. Exatamente. Depois, quando você se formar com um médico, depois que você se formar como um bom jogador, for reconhecido, e aí os resultados? A gente vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena a renúncia. Então, que nós venhamos a renunciar, independente do que seja, mas por amor ao Senhor, por obediência a Ele, a gente vai ser fiel, vai na fé, vai na obediência, vai na sensibilidade. Por isso que nós precisamos estar em constante oração. 2025, oração, oração, oração em todo o tempo, para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para nos guiar na direção certa, para que nós não venhamos tomar decisões erradas que não era aquilo que Deus queria para a nossa vida. Amém? Eita, Glória, eita palavra. Oh, essa palavra é tão boa, porque esse tempo passa tão ligeiro. Não, parece que voa. A gente está se aproximando do fim, mas fica com essa palavra na tua vida, né? O que é que você está precisando dizer um não para agradar o Senhor, né? Para agradar o Senhor não é difícil, sempre é fácil, sempre é leve quando você entende que Deus tem o melhor para você. Foi muito bom estar com vocês, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Próxima terça-feira, no mesmo horário, às 13h10, estamos aqui com uma palavra de Deus ao seu coração. Um abraço, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.